Pandemia Covid-19. Prefeituras unem forças para combater o novo coronavírus. Brumadinho, 15 meses. Enfrentamento do trauma ganha novos desafios. E a luta contra a pandemia em comunidades indígenas e quilombolas que sofrem com o abandono. Dependência química. Grupos desenvolvem estratégias para manutenção de tratamento. Reabertura do comércio. O programa do governo do estado orienta cidades que queiram retomar a atividade comercial em meio à pandemia. Imposto de renda. Como vai ficar a entrega neste ano? As notícias de João Pinheiro do Estado você acompanha a partir de agora no Jornal da Noroeste. Olá! O rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho completou no último sábado 15 meses. A cidade, que vinha se recuperando do trauma, agora tem de lidar com as consequências de uma pandemia e pede que os bombeiros retornem com as atividades de buscas das 11 pessoas ainda desaparecidas. A barreira sanitária é mais uma transformação na cidade que ainda vive os impactos do rompimento da barragem. Quem entra, seja de carro ou de ônibus, recebe as orientações de prevenção da Defesa Civil. Até esse fim de semana, não havia casos confirmados, mas a ameaça deixa todos em alerta. Um hospital de campanha foi montado com 20 leitos e 5 respiradores para atender pacientes de Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo. O secretário de Comunicação da cidade diz que a saúde da população já estava frágil com as consequências da tragédia de janeiro de 2019 e a pandemia aumenta ainda mais a angústia. A gente percebe que essa questão de quarentena ela afeta qualquer um, né? A todos nós. Então, a Secretaria de Saúde tem tomado esse cuidado, a gente está trabalhando com psicólogos em todos os PSFs e nesse período de pandemia a gente disponibilizou também um atendimento online e também via WhatsApp, né, para que as pessoas não fiquem desamparadas. A Prefeitura permitiu que o comércio funcionasse com restrições. Não pode ter clientes dentro da loja. A economia até ia bem na cidade, que não deixou de receber os royalties da Vale, mas o dinheiro parou de circular. Com a pandemia, você tem a parada das empresas que estavam trabalhando e você também tem uma queda no consumo com o fechamento do comércio. Há uma previsão ainda não concretizada, mas que está sendo trabalhada pela Secretaria de Fazenda, de que a pandemia pode afetar em até 30% do orçamento que a gente estava esperando para esse ano. Enquanto uns sofrem com o bolso vazio, outros sentem a saudade eterna de um luto incompleto. Desde o fim de março, por causa da pandemia, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas pelas 11 vítimas ainda desaparecidas. Todo dia 25, as famílias fazem homenagens na entrada da cidade. Mas desde o mês passado, para evitar a aglomeração, apenas alguns membros da associação se reúnem no local e transmitem o ato pela internet. Tem 35 dias que as buscas estão suspensas, né? Então hoje a gente está aqui também para clamar que assim que seja possível, com medidas de segurança, que estude uma maneira, porque tem 35 dias que o nosso coração, né, tá parado, porque sem buscas não tem esperança nenhuma. Adriano Caldeira Amaral. O rompimento da barragem também afetou diversas comunidades indígenas e quilombolas que vivem na região. São famílias que veem mais uma vez o sustento delas ameaçado. As lideranças da aldeia Narro-Chorran, em São Joaquim de Bicas, estão apreensivas com o primeiro caso suspeito de Covid-19. Uma das nossas jovens está passando mal desde ontem, com febre, com dor na garganta, dor no corpo. Chamamos a SAMU para poder estar levando ela ali no hospital, na UPA, para estar fazendo alguns exames. E a gente recebemos a notícia, em laudo médico, que ela está com suspeita já do coronavírus. Segundo os líderes, a adolescente de 15 anos está se recuperando isolada dentro de casa. A comunidade ainda sofre as consequências do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, que lançou rejeitos no rio Paraupeba em janeiro de 2019. Até hoje não podem usar o rio para o banho e para a pesca. E agora, a aldeia teve que se fechar para evitar a propagação da doença. Ações solidárias têm ajudado as 18 famílias que vivem na comunidade, mas para os índios,
a ajuda não tem sido suficiente. Nosso povo está sem máscara, nosso povo está sem álcool em gel, nosso povo está sem luva, não tem nada. E agora, com o primeiro caso de suspeita aqui, o que a gente vai fazer? Se morrer um indígena aqui, a responsabilidade da CESAI e da FUNAI. Além dos indígenas, os remanescentes de quilombos constituem outras comunidades tradicionais de Minas que também temem a pandemia e estão em dificuldades. Eles se protegem como podem e a orientação da Fundação Palmares é evitar receber gente de fora. A gente recebia várias pessoas de vários lugares do país, né? E com essa situação da pandemia, essas visitas, essa movimentação que a gente tinha aqui na nossa comunidade ficou isolado, né? Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, sofre com a falta de abastecimento de água, fundamental para a higienização. Veja aqui para vocês verem que tem menos de meia caixa de água. É uma caixa de 1.000 litros e não tem nem 500 litros de água. Então, nesse momento de pandemia em que exige que a gente higienize as mãos, cuide muito da higiene, os filhos não estão indo para a escola, o que trabalha também acaba estando mais tempo na comunidade, o gasto de água e de tudo é muito mais do que se tivesse levando uma vida normal. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou a ajuda de 4,7 bilhões de reais para as comunidades tradicionais de todo o país durante a crise. Desse total, 3 bilhões já estão garantidos, com a ajuda assistencial de R$ 600. De acordo com a pasta, quase 2 milhões de grupos familiares de indígenas e quilombolas têm direito a esse benefício. Falta até alimento, porque a gente tem dia que a gente não pode sair, não está podendo ir na cidade, fazer nada. Os povos parou tudo, não tem, a gente trabalha, ninguém está querendo serviço. É a dificuldade danada para a gente, que nem tem nem como falar, nem dá conta de falar o que tá passando com a gente, não. Depois do intervalo, a pandemia do Covid-19, prefeituras unem forças para combater o vírus. E a reabertura do comércio, o programa do governo do estado orienta cidades que queiram retomar a atividade comercial em meio à pandemia. A Laticínios e Embalagens Oliveira conta com a sua compreensão neste momento. Estamos tomando todas as medidas de prevenção. O atendimento continua e nossos serviços de entrega foram reforçados. Embalagens e Laticínios Oliveira, 3561-3218. Você, empresário que não sabe o que fazer e quais foram as mudanças durante o período de quarentena e o período de crise, a Minas Contap vai trabalhar em regime de plantão. Então não fique na dúvida. Entre em contato com a Minas Contap pelo 3561-3172 ou pelo WhatsApp 988167136 ou e-mail r.minascontap@gmail.com. A quarentena pode ser difícil. Imagina sem internet. A Noroeste Net te fornece uma internet de qualidade e um atendimento de primeira. Então fique em casa, escolha um bom filme e desfrute da melhor internet. Noroeste Net, conectando você com o mundo. Plantão 99988-3265. A Ótica Vigor está fazendo a sua parte. Estamos de portas fechadas lutando contra o coronavírus. Faça você também. Fique em casa. Quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente. Ótica Vigor. A Clínica Life Center destaca-se entre as mais sofisticadas e renomadas instituições de saúde da região. Inaugurada em 2018, a Clínica Life Center alia a competência de sua equipe multidisciplinar às tecnologias de última geração. Sua atuação abrange atendimento médico em mais de 10 especialidades, consultas ambulatoriais, cirurgias e exames. A clínica reúne tudo o que você precisa em um só lugar com qualidade, segurança e tecnologia. Life Center. Todo o cuidado que você precisa está aqui. Os prefeitos de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Nova Lima se reuniram nesta segunda-feira para formar um grupo de enfrentamento ao coronavírus. Ficou definido que os prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte vão se reunir semanalmente para discutir dados e ações contra o coronavírus. O grupo de pesquisa de Belo Horizonte servirá de base. Nós decretamos um grupo que nós chamamos eu chamo de pós-pandemia,
que vai começar já no mês que vem, junto com esse grupo de médicos, com o secretário de Planejamento, secretário de Desenvolvimento e secretário da Fazenda, a discutir a abertura da cidade no tempo certo, né? Esse início de estudo deve ser por volta de 5 a 7 de maio. Do ponto de vista técnico, o grupo de epidemiologistas já desenhou uma espécie de um termômetro que tem como a gente acompanhar diariamente a evolução dos casos em Belo Horizonte. Então, isso vai ser a base do trabalho. E a gente, prefeitura, junto com o mercado, vai tentar escalonar a questão de horários, do transporte público, quem que abre conforme abre, mas isso é uma construção onde vai ter por linha de base a pré-condição, o termômetro epidemiológico poder nos apontar se a gente tem condição de abrir, quando a gente vai ter condição de abrir e, se for necessário retornar, que faremos um retorno para a situação atual como colocada hoje. A região central do estado concentra o maior número de casos confirmados. Juntos, Belo Horizonte, Contagem, Betim e Nova Lima somam 659 infectados e 13 mortos. Betim, que é a cidade com os melhores números, chegou a flexibilizar o comércio, mas a medida será revista. Betim assumiu algumas medidas de flexibilização com normas muito rígidas. Digamos, nos abrimos um pouquinho a torneira, mas com a condição que a água que sai seja totalmente limpa e tratada. São normas muito rígidas, nem todos aderiram a ela. Hoje lançaremos um novo decreto corrigindo essa flexibilização, porque havia um compromisso de setores organizados de aderirem dentro de condições claras e não aderiram dessa forma. As particularidades de cada cidade serão respeitadas, mas todos os prefeitos concordam que é preciso ter cautela nesse momento. Aonde se abre uma cidade, 400 mil pessoas, que outro dia o prefeito me ligou que não tinha dinheiro para pagar o SAMU para buscar o doente dele, nós podemos esperar que Belo Horizonte já está aberta no seu interior. E isso vai replicar com muita força aqui em Belo Horizonte. É uma cidade diferente, é uma capital, é a terceira capital do país, e nós temos que ter responsabilidade e vamos abrir na técnica. A reabertura do comércio em Minas Gerais em meio à pandemia do novo coronavírus será uma volta a uma nova normalidade e não uma volta à normalidade. É o que diz o governador Romeu Zema. O chefe do Executivo Mineiro alertou nesta terça-feira que a retomada das atividades comerciais nas cidades não devem ser encaradas como uma volta à rotina pré-Covid-19. O governo lançou nesta segunda-feira ainda uma cartilha de orientação às cidades mineiras que queiram retomar as atividades comerciais durante a pandemia. O programa chamado Minas Consciente teve o site colocado no ar nesta terça-feira e os protocolos já estão disponíveis. O projeto foi desenvolvido pelas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico e de Saúde. Minas completa um mês desde o anúncio da primeira morte no estado por Covid-19, com 71 mortes. O número deu um salto de 9 mortes confirmadas em relação ao boletim desta segunda-feira, passando de 62 para 71 mortes. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado nesta terça-feira, o número de casos confirmados subiu para 1.649, mas há 79.313 sem diagnóstico e também são investigados 88 óbitos. A seguir, dependência química, grupos desenvolvem estratégias para manutenção de tratamento. E ainda, como fica a declaração do imposto de renda neste ano devido à pandemia do novo coronavírus.
produtor rural, em tempos de crise, sua propriedade precisa estar bem cuidada. A Agrominas continua atendendo, observando todos os cuidados necessários de prevenção, mantendo seu estoque reforçado para que você e seus animais não sintam os impactos deste momento difícil. Agrominas, a casa do fazendeiro. A Faculdade Cidade de João Pinheiro também está na luta contra o coronavírus. A instituição está seguindo todas as orientações de prevenção e irá permanecer com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Para não provocar prejuízo aos seus alunos, passaremos atividades complementares e online. Faculdade Cidade de João Pinheiro, educação que traz oportunidades. O Frigonor, em meio a essa crise, continuará mantendo padrão de qualidade e excelência. Os cuidados com higiene e saúde foram redobrados. O compromisso é levar à sua mesa carnes selecionadas e frescas, obedecendo a todos os critérios exigidos pela fiscalização. Fique tranquilo, estamos trabalhando para que você possa ter o melhor. Pode consumir, o Frigonor garante a qualidade. A Mendonça Contabilidade informa a seus clientes que está tomando todas as medidas para minimizar os impactos sobre a sua empresa. Teremos uma equipe de plantão trabalhando em home office e pronta para esclarecer as suas dúvidas. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Alegria que não pode ser retirada pelo coronavírus. Vamos todos contribuir para que esse momento passe e sejamos vitoriosos. Ótica Tavares, ao lado do Fórum. A necessidade do isolamento social para a prevenção da disseminação da Covid-19 tem levado as organizações que prestam auxílio a dependentes químicos a ligarem o alerta. É que muitas vezes, sem o apoio especializado e o acesso às reuniões, fica difícil manter o tratamento. Grupos de apoio estão preocupados com a situação de dependentes químicos durante o isolamento social. Quem cuida reconhece a importância da quarentena, mas alerta que essa condição pode aumentar a ansiedade e gerar conflitos, atalhos à compulsão. Seja o álcool, seja a droga, às vezes comer demais, ficar muitas horas na internet. Então, nesse período de quarentena, cada família precisa tomar muito cuidado, porque o aumento de consumo de bebida alcoólica, por exemplo, tem aumentado muito, a violência doméstica tem aumentado, muitas questões complicadas dentro dos lares têm se intensificado por causa do contexto que a população está passando. A situação preocupa porque entidades de referência, como a Narcóticos Anônimos, precisaram cancelar reuniões presenciais por conta do coronavírus. O ENIAC realiza mais de 4.000 encontros por mês, oferece agora agendas virtuais para que as famílias e dependentes mantenham o tratamento. Há outro fator de risco. Muitas salas onde estes encontros ocorrem ficam escolas ou igrejas, que estão fechadas por conta de medidas restritivas contra a disseminação do coronavírus. Mas os voluntários não se dão por vencidos e não abandonam a causa e têm ligado para dependentes e familiares oferecendo ajuda. Nós estamos ligando para essas pessoas, a demanda tem aumentado neste período e realmente através do GAN outras pessoas têm indicado e nós ligamos, identificamos o perfil dela, qual é a necessidade dela. E o importante é que nós orientamos para as pessoas terem hábitos saudáveis, mudança de atitude mesmo nesse período de isolamento. A principal ferramenta que o GAN nos ensina é agir com serenidade, né? A serenidade que é essa capacidade de ter tranquilidade diante das situações delicadas, perigosas, muitas vezes traumáticas, né? E nos ensina também a trabalhar nossa resiliência, né? Que faz com que a gente seja mais dono das nossas emoções e não escravos dela. Há 2 semanas também foram suspensas reuniões dos Alcoólicos Anônimos, que prestam serviços essenciais de apoio a dependentes que querem se livrar do vício. Especialista em comportamentos de risco à saúde, Frederico lembra que a família é fundamental em qualquer tempo.
Normalmente quando a gente tem uma pessoa próxima, uma familiar, um avó, alguém que a gente ama, né, a gente acaba partilhando os problemas e partilhando as soluções para esses problemas. Como a gente não está podendo se encontrar muito, forçosamente, né, essa limitação aparece, né, o que pode fazer com que, né, sintomas ansiosos, depressivos, ideias, né, de se fazer mal possam aparecer ou surgir, né. É por isso que é muito importante, né, que tanto os pacientes quanto as famílias assegurem a tomada dos medicamentos e a continuidade do acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. O prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020 foi prorrogado por 60 dias. A entrega, que devia ser feita até o dia 30 de abril, agora vai até o dia 30 de junho. Saiba mais detalhes. Sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2020, quem que está obrigado a declarar? São aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis em 2019 acima de 28.560. As que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$40 mil. Também aquelas que tiveram patrimônio em 2019 com valor superior a R$300 mil. E quem teve rendimentos da atividade rural acima de R$142 mil. E quais são as principais mudanças que ocorreram na declaração de renda de 2020? Eu quero destacar primeiro o INSS do empregado doméstico. A partir deste ano não poderá mais ser deduzida essa despesa com o INSS patronal. A outra coisa seria a restituição do imposto de renda. Este ano passou a ser em 5 lotes a restituição, começando em maio e indo até setembro. Lembrando que o ano passado eram em 6 lotes, começava em junho e ia até dezembro. A outra coisa importante que mudou foi sobre a doação para o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente. Este ano você pode fazer a sua doação direto na declaração do imposto de renda, no valor de 3% do imposto devido. Na declaração você escolhe o município para quem você quer fazer a doação. Escolhendo João Pinheiro, vai ficar essa doação na nossa cidade. E esse recurso será destinado para as entidades de João Pinheiro, por exemplo, a PAI. As novidades também que aconteceu foi devido ao Covid-19. A Receita Federal prorrogou o prazo da entrega da declaração de 30 de abril para 30 de junho. Com isso também ele prorrogou o prazo do pagamento da primeira parcela do imposto de renda de 30 de abril também para 30 de junho. Só que o calendário de restituição, esse não foi alterado. Continua a restituição no primeiro lote, no dia 29 de maio e até 30 de setembro. Quais as vantagens de se entregar a declaração com antecedência, mesmo tendo sido prorrogado o prazo? No caso, para quem tem restituição a receber, ele vai receber nos primeiros lotes, que a restituição é paga de acordo com a ordem de entrega. Então, quem já entregou sua declaração no início, poderá já receber a sua restituição agora no dia 29 de maio. E as pessoas também que têm imposto a pagar, a gente recomenda fazer com antecedência, porque ele pode precisar de fazer alguma retificação antes da hora, pode ter faltado algum documento e saber o processamento da declaração. Uma recomendação que a gente dá também para finalizar é que toda pessoa que faz a sua declaração, ele deve, após a entrega, fazer aquele código de acesso para ele poder, no site da Receita Federal, acompanhar o processamento da declaração. Se por acaso ele cair na malha fina, a própria Receita vai indicar o motivo. E de posse desse motivo, ele vai fazer a sua retificação e ele vai então ficar em dia com a Receita Federal. E assim nós encerramos a edição do Jornal da Noroeste de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.